Estamos começando mais um Simplesmente Iva Maria. Que coisa boa estar aqui para você, com você, por você. Como eu sempre digo, é um privilégio mostrar coisas do bem. É o nosso jornalismo do bem, como eu sempre digo. Nosso programa se propõe a acrescentar mais à sua vida. E aí eu aproveito para falar sobre isso, vida. Como estamos vivendo a nossa vida? A vida é um sopro que passa num segundo, um sopro de eternidade. Esse momento que passamos na Terra precisa ser vivido de uma maneira muito intensa e maravilhosa. Não vale a pena se aborrecer com pequenos percalços da vida. Sabe, aquelas coisinhas do nosso cotidiano, nos relacionamentos, que nos deixam para baixo, que mudam a nossa maneira de ver, refletem através da emoção no nosso organismo, não compensa. É bom parar e pensar, daqui a 20, 30 anos, esse pequeno aborrecimento vai fazer alguma diferença de fato? Nós, às vezes, fazemos tempestades num copo d'água. E aí, aproveitando que a vida é tão efêmera e tão maravilhosa, ela passa tão rápido. Ontem você era uma criança. Ontem você tinha maneiras diferentes de pensar sobre coisas da vida. Pois é, o tempo passa e daqui a pouco a velhice chega e em um instante tudo isso desaparece. Como estamos vivendo a nossa vida? Vamos parar e pensar um pouco nisso? Vamos viver melhor possível, fazer o melhor possível, sentir o melhor possível e dar o nosso melhor. É isso que vai ficar. A maneira como nós vivemos, quem fomos, nós vamos deixar aqui lembranças e que elas sejam muito boas. Viva da melhor maneira possível. É a minha mensagem para você. E viver bem também é cuidar da nossa família, cuidar da nossa constelação familiar, valorizar os nossos antepassados, reconhecer que só estamos aqui porque eles abriram o caminho para que nós chegássemos. E é esse o nosso bate-papo com uma pessoa que eu gosto muito e que fala de constelação familiar como ninguém. Maria Auxiliadora, que prazer estar com você mais uma vez. Quem criou o método constelação familiar? Bem, foi Bert Helling, um alemão que já tem 93 anos de idade. Ele mora lá na Alemanha. Ele começou como teólogo e fazendo parte da congregação religiosa da religião católica, né? Ele foi como missionário para a África. Chegando lá na África, ele conviveu com várias tribos e nessas tribos ele percebeu que em determinados momentos, com as dificuldades que eles viviam de relacionamentos, eles conseguiam resolver entre eles com determinados rituais. E aí ele foi aprendendo o que eles lá faziam e foi estudando, fez filosofia, fez psicoterapia e com isso ele foi acrescentando também física quântica, hipnose natural ericksoniana e aí ele desenvolveu a metodologia de trabalho chamada constelação familiar. Constelação familiar, o que é? Sempre de colocar constelação familiar, a palavra constelação, o que lembra? Se você olhar para o céu, você vai ver as estrelas. Então, constelação, um grupo de estrelas. Cada estrela tem uma posição, tem uma função, tem um gradiente de energia, tem o seu lugar nessa constelação.
E trazendo isso para o nosso sistema, para onde nós vivemos, onde nós nascemos, no nosso sistema familiar, nós nascemos em um determinado lugar, com uma determinada função e com uma determinada posição. Então, a constelação familiar, ela trabalha reorganizando o sistema familiar, basicamente. Mas não significa que a constelação familiar vai só trabalhar com sistemas familiares. Pode trabalhar com outros sistemas também, sistemas profissionais, educacionais. Então, a constelação basicamente trabalha com os relacionamentos, harmonizando-os em função das ordens do amor, que são as ordens que regem os relacionamentos. A gente está falando aí de energia, linhas que ligam pessoas, linhas invisíveis. E aí, quando acontece um problema, aí a gente poderia dizer que quando há alguma dificuldade seria um emaranhamento, é isso? Sim, todos nós, quando estabelecemos relacionamentos, são relacionamentos com um determinado vínculo, determinados interesses. Então, nós estabelecemos como se fossem fios ligando uns aos outros. E nesses fios, assim como um violão, ao tocar, ele precisa estar com essas cordas afinadas, esses fios que nos ligam precisam estar afinados também. E esse afinamento vai depender do nosso nível de consciência em relação ao que a nossa posição nesse sistema. Então, se eu percebo qual é o meu real papel naquele relacionamento, se eu estabeleço o dar e o receber, que é uma das ordens, equilibradamente, se eu reconheço que eu pertenço àquele sistema, qual o meu lugar, então eu estou respeitando as leis, então não existe um emaranhamento, e sim o relacionamento flui naturalmente. O que acontece numa reunião de constelação? Você que é facilitadora, no Serial Gourmet, onde nós estamos nesse momento, costuma acontecer, e você vai dizer aí como pode fazer para participar. O que é essa facilitação de constelação? O que acontece exatamente? Bem, eu digo o seguinte, que o facilitador de constelação familiar, ele tem um olhar diferenciado, ele consegue perceber o que o campo está revelando, que normalmente no dia a dia nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Então ele possibilita que cada um consiga entender a dinâmica oculta do que acontece nos seus processos, naquele tema que você traz para constelar. Então aqui no Serial Gourmet nós fazemos toda segunda quarta-feira de cada mês um encontro de crescimento pessoal com temas que cada um de nós traz para apresentar. E com isso, cada um vai entender os seus processos dentro daquele tema, daquele dia. Não tem nenhuma conexão com religiosidade, e sim com espiritualidade, é isso? Sim, isso. É todo fundamentado na física quântica. Seguimos puramente os princípios da física quântica. Ou seja, independentemente da religião ou dos conceitos que a pessoa tenha, não tem problema, pode participar da constelação. E aí constela-se uma determinada situação, que pode ser familiar, profissional, saúde, melhorar, ter um maior bem-estar, alguma doença específica que a pessoa queira entender a dinâmica daquela doença, o que aquela doença está querendo dizer para a pessoa, porque a doença ela está querendo dizer alguma coisa, mas nós vivemos uma vida tão agitada que não paramos para pensar e perceber o que ela quer dizer, e no momento desse nós temos a possibilidade de acessar o que essa doença está querendo dizer naquele momento. Além disso, você tem no Facebook página, perfil, quem quiser conhecer mais. Inclusive, você vem fazendo trabalho em diversos outros lugares, em outros municípios. Então, para conhecer a agenda, para saber mais e para constelar também individualmente, se necessário, como é que faz? Bem, entre em contato com o telefone que eu coloco sempre lá nas páginas do Face, a página Constelação Familiar em Cabo Frio, Física Quântica em Cabo Frio. Aqui temos os nossos encontros toda segunda e quarta-feira de cada mês. Em Araruama temos todos os segundos sábados de cada mês. Agora estou para abrir um em Saquarema e outro em Rio das Ostras. Bom, claro que não dá para entender tudo de constelação numa única entrevista. Que tal falar sobre as ordens do amor no nosso próximo bate-papo? Sim, podemos conversar, dar continuidade com as ordens do amor. Até a próxima. Harmonia é tudo em um ambiente.
E a Renata Milling, arquiteta, que a gente já trouxe aqui no nosso Simplesmente Iva Maria, tem mais dicas para você, telespectador, sobre arquitetura, urbanismo, decoração e, claro, cores. Vem comigo! Eu estou aqui no Serial e vou conversar com a arquiteta, designer de interiores e também urbanista, Renata Milling. Muito bom estar com você. Eu que agradeço o espaço, sempre bom conversar com você, você é essa pessoa maravilhosa que está sempre divulgando o trabalho dos profissionais da cidade, incentivando tudo isso, e eu que agradeço sempre. Para os negócios, tem uma cor que estimula a venda? Eu tinha uma amiga que ela tinha uma loja de objetos decorativos que era toda pintada em tons de verde, e os negócios não iam bem. E aí um dia veio essa consultora que me deu aula, aqui, ela falou assim, ninguém nunca vai comprar nada na sua loja, porque o seu verde é analítico. O verde analítico é o verde da análise, é o verde bandeira, é o verde puro, que a pessoa chega e fica analisando, compro, não sei se eu compro, não sei, não é bom, né? Porque ele convida a análise. Ele incita parte do seu cérebro predisposta a analisar. Então a pessoa vai ficar analisando ali, não sei se eu compro, não sei, acho que não. E aí a pessoa não compra. E realmente era o que estava acontecendo. A gente mudou a cor da loja. Uau. E a coisa funcionou. Foi muito bacana, porque a gente fez um laboratório na prática. Na verdade, a gente fez uma leitura da personalidade dela, da dona da loja, que era muito contundente, uma pessoa com autoestima muito forte. A gente pintou em tons de carmim, de vinho. E foi ótimo, porque a cor da autoestima, eu decido. Então ela entra, gostei, quero, vou levar. Eu tenho recebido diversos desafios assim enlouquecidos, tipo fazer restaurante azul. Oi, restaurante azul, logomarca já é azul, beleza, vamos trabalhar, vamos ver onde a gente vai colocar esse azul e vamos tentar trabalhar de outras maneiras. Mas você vai colocar outras cores? Não. Aí a gente tem subterfúgios. Que cor que é a madeira? Ela quase é amarelo e laranja. Então, beleza, vamos colocar todas as mesas de madeira, vamos dar uma aquecida, vamos colocar todas as lâmpadas amarelas, vamos aquecer o ambiente e vamos usar o logomarca azul. Existem casos de eu ir na casa da pessoa só para ver o que está errado. A pessoa, eu não estou satisfeita com a minha sala. Tem alguma coisa aqui que não está bom para mim, eu quero mudar. Às vezes a gente pinta uma parede, bota um papel, um espelho, bota um arranjo, acabou, mudou tudo. Aí a pessoa, agora eu adoro a minha sala. Que bom. É essa a ideia. O projeto, ele é feito para o cliente, não para mim. Eu não tenho que ficar satisfeita, quem tem que ficar satisfeita é você. A casa é sua. Você tem que entrar em casa e a casa tem que te abraçar. Só que cada pessoa tem um abraço, né? Cada abraço, uma sentença. Então a gente tem que entender o que aquela pessoa precisa, mais do que qualquer outra coisa, e fazer a casa com aquilo que vai lhe tornar feliz. E aí esse é um trabalho de quase uma terapia que a gente faz com o cliente para poder descobrir onde está esse X da questão e atuar ali. Agora, para saber mais, é só contratar a Renata. Você tem uma loja de decoração e os seus serviços, como é que as pessoas te acham na rede social? Eu tenho o Facebook, eu tenho o meu particular, que eu aceito as pessoas, eu não tenho esse problema, mas eu tenho um Facebook da loja, que é Ateliê Renata Milling, onde a gente faz muito contato, eu tenho um acesso bem bacana nessa página, mas eu tenho meu ateliê aqui na Rua Francisco Mendes, no Leste Shopping. A gente tem o telefone do ateliê, que é 2645-4662, e eu tenho meu celular profissional, que é 999-71-3816, que é o mesmo há mais de 20 anos. Eu acho que é por aí. Para terminar, eu quero só mais uma dicasinha. Aquele casal que está assim, sem muita empolgação, o casamento, já não tem mais aquele... está faltando energia. E aí tem a dica para o quarto do casal, como é que é? Gente, um erro graxo que as pessoas cometem é colocar vermelho no quarto. É mesmo? É o pior erro do mundo. Nunca coloquem vermelho. Pode botar uma almofada. O que estimula, então, a sexualidade, o relacionamento? O vermelho, ele é a cor do exacerbado. Exacerbado, tudo. E o vermelho, ele coloca para fora, porque ele tem uma autoestima tão bem resolvida que ele coloca para fora. Então, o vermelho convida o atrito. Então, é o quarto da DR. É o quarto da DR. As pessoas vão discutir nesse quarto a relação, aí
amanhecer. Uau. Então, claro, pode ter umas almofadas vermelhas, pode ter uma colcha vermelha, pode, mas pintar nunca. Na hora de dormir, a colcha sai, vai para embaixo da cama. E aí, qual é a cor do gostosinho, né? A gente fala o chocolate gostosinho, né? Os marrons, os caramelos, os cappuccinos, são as cores do aconchego. Madeira, é a cor do gostosinho, né? Vamos dormir aqui de conchinha. É aquela coisa assim do gostosinho, que às vezes muda. Existem alguns estereótipos que a gente tem que bater de frente, porque na verdade precisa muito conhecimento para que você entenda que todas as cores, todas, elas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. As pessoas escolhem cor por 2 motivos: por identificação ou por necessidade. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa vermelha na minha personalidade, só que eu preciso do azul. Aí você pensa assim, nossa, a Renata é vermelha, a casa dela deve ser toda vermelha. Não, a minha casa é azul, porque eu preciso desacelerar. Eu preciso chegar em casa e... porque é o dia inteiro a mil. Então, assim, a pessoa escolhe cor por necessidade ou identificação. Na maioria das vezes, a pessoa escolhe por identificação. E nem sempre é bom. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa amarela, que a gente costuma dizer que é uma pessoa extremamente curiosa, uma pessoa extremamente ativa, que pratica muito esporte. Nossa, aí ela escolhe a casa toda amarela, porque tem tudo a ver com ela. Mas, nossa senhora, a pessoa já é ativa, já é estimulada normalmente, porque ela é uma pessoa amarela. Aí ela chega em casa, tá tudo amarelo, meu Deus do céu, essa pessoa ela vai ficar morta, ela vai viver cansada. E aí, ao contrário do que as pessoas imaginam que o amarelo vai estimular ela, não vai exacerbar demais, ela vai viver cansada. Porque tudo na vida é o equilíbrio, né? Tudo na vida é a maneira como você equilibra as coisas, até na escolha das tonalidades. Tá aí, batendo esse papo muito legal aqui com a Renata Milling. E a dica é: equilíbrio em tudo na vida é fundamental. Chegou a hora de mostrar aqui o trabalho de uma pessoa que está em Cabo Frio fazendo a diferença e que é um músico maravilhoso, exímio profissional e que fez uma recente apresentação onde eu estive conferindo e, é claro, não podia deixar de mostrar para você. E agora eu vou conversar com o músico, concertista e professor Josué Marins. Nós estamos aqui, acabou nesse momento um dos saraus que a Câmara Municipal de Cabo Frio oferece para a população. É um espaço cultural. Josué, conta um pouquinho pra gente da sua história. Você nasceu na Baixada, é isso? Quando veio para a região? Eu sou natural de São Gonçalo e eu vim em 1997, vim para a região. Estou muito feliz, né, com a região, com uma beleza natural dessa aí, eu sinto muito realizado. Você veio bem novo então, né? Não, na verdade não. Tenho 50 anos. Uau! Eu estava na época eu estava indo fazer uma temporada na Alemanha e passei pela região e me encantei e estou até hoje aqui. Quando que a música entra na sua vida? Olha, na verdade foi uma história muito interessante. Eu estava lavando panela, já estava estudando e de repente pensei, o que eu gosto realmente é de executar, expressão, essas coisas todas. Eu comecei a estudar música, a minha formação, eu comecei muito novo, aos 14 anos comecei a estudar sério, levar a sério, fui para alguns países, estudar, aprofundar e foi assim minha história. Uau, você então se considera um menino prodígio? Porque começar com essa idade na música não é muito fácil. Na verdade não. É muita dedicação mesmo. Esse é o segredo? Muito treinamento? Eu acho que tudo na vida, se temos disciplina, fica mais fácil para conseguirmos um objetivo, né? Na verdade, a gente aprende o seguinte, que a experiência, ela não vem com o tempo, mas com o passar do tempo. Se absorvermos as coisas boas, eu acho que nós vamos adquirir muita coisa boa na nossa vida. Você acha que a pessoa ela já nasce com talento? Eu creio que sim, alguns. Como Hermeto Pascoal, é um gênio da música, né? Toca vários instrumentos e bem. E ele é um
um autodidata, depois foi se aprofundando de uma forma tão extraordinária e perceberam que ele já nasceu com aquilo. Ele foi depois para ter a formação, mas comentaram o seguinte: olha, Hermeto, não, olha, é melhor dar um certificado a ele por mérito, porque o cara é um gênio. E realmente acontece, existem exceções assim. Você domina o violão e outros instrumentos também? A minha história é muito interessante, que eu tenho a formação clássica no violão, mas quando eu fui estudar pelo Estado, não tinha vaga para o piano, que eu fui estudar piano. Aí comecei a estudar violão. Quando eu estava já no segundo ano de violão, aí apareceu a vaga para piano. Eu falei, poxa, mas já estou gostando do violão. Aí eu tenho a formação em 2 instrumentos justamente por causa disso. Uau! Hoje você ensina música. Você também ajuda a realizar o sonho de muita gente. Na verdade, isso é muito importante, né? Porque eu costumo dizer que a música, existe algo tão extraordinário da música que você consegue entrar em qualquer camada social com a música e com o esporte. E isso me ajudou muito. E eu procuro ajudar as pessoas que eu tive muita dificuldade para ajudar. Na minha época eu tive que vender salgado, engraxar sapato e fazer várias outras coisas, vender picolé na praia de Caraí. E hoje estou aqui. Na verdade, quando você coloca um objetivo na tua vida, pode ter certeza que isso vai chegar. Mas com um alvo, não pode sair fora do teu alvo. E onde fica a sua escola de música? Olha, no Trevo do Arraial, Rua Visconde Cairu, número 41, apartamento 4, no Guarani. E você ensina a qualquer público? Ou tem que ter já algum tipo de conhecimento? Não, nós trabalhamos com qualquer público. Lá nós trabalhamos com o sistema Kodály, que é revolucionário, todas as universidades estão utilizando. E nós temos o privilégio de repente, não é um marketing aqui, mas na verdade é interessante comentar. Nós temos mais de 34 alunos aprovados na Universidade Federal, no THE. Temos 7 ex-alunos ali que foram aprovados na Orquestra Sinfônica do Fuzileiro Naval. Então isso para mim é muito gratificante. Ou seja, dá para viver de música se a pessoa souber como se encaminhar na vida. Na verdade, eu costumo dizer que a música são vários leques. Você tem que abraçar todos da melhor forma possível, tentar conduzi-los da melhor forma. E você consegue. Sabe que a arte é difícil, mas na verdade eu vivo de música há muitos anos. Então, na verdade, você tem que se virar. E no Brasil é mais ou menos assim, mas estou aqui e faço o que eu gosto. Isso para mim é uma satisfação muito grande. Se você tivesse que resumir música em uma palavra, o que você diria? Inspiração. Foi um prazer estar aqui, conhecer o teu trabalho e sucesso, mais do que você já tem. Seja sempre bem-vindo no Simplesmente Iva Maria. Eu que agradeço, muito obrigado. Estamos aí, tá? Para qualquer coisa. Muito obrigado. E aqui no nosso programa a gente sempre traz o nosso colaborador, Júlio Azevedo, que mostra um pouco da história de Cabo Frio através dos patrimônios, materiais e imateriais. Hoje é a vez de falar de um local que é muito conhecido por todos, nacional e internacionalmente. Eu estou falando do Forte São Mateus. Uma visita muito especial, com muito papo, muita história. Vamos lá! Muito bem, meus amigos. Estamos aqui no Forte São Mateus, na nossa querida cidade de Cabo Frio. Essa fortaleza, esse forte, instituído lá atrás, nos anos ali de 1620, por ali,
ele teve uma importância muito grande, porque ele estrategicamente está aqui conectado com a Boca da Barra, o canal do Itajuru pertinho da gente, e também dá acesso para dentro do território da antiga e grande capitania de Cabo Frio. E duas curiosidades bem interessantes: a gente tem essa construção de pedra, tem também até hoje mantendo a tradição, né, da pintura em cal, e aí a necessidade de se fazer isso constantemente durante o ano. E temos também internamente esse espaço aberto, como vocês estão visualizando aqui, né, justamente com exposições para vocês entenderem um pouquinho mais da importância e também do que esse forte trouxe para a nossa região, né? E temos uma questão muito interessante aqui com a nossa conterrânea Friburgo, né? Dizem aí que um dos canhões foi retirado daqui, levado para uma escola de Friburgo e depois para o Clube de Regatas do Flamengo, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, e depois ele retoma para essa escola de Friburgo. Então é mais uma curiosidade da nossa região e também ligado a esse grande empreendimento para a época que é o Forte São Mateus. Aqui nós temos um mapa bem interessante, bem descritivo da nossa grande Cabo Frio. A gente tem aqui como se fossem famílias, ramificações de famílias. A primeira família é justamente o desmembramento direto do que a gente poderia chamar do grande território de Cabo Frio, né? Então a gente tem lá em 1615 a grande capitania de Cabo Frio, né? Depois ela é anexada junto com a capitania de São Tomé, que dá origem posteriormente ao estado do Espírito Santo. E você tem aqui as 10 primeiras, vamos dizer assim, os 10 primeiros filhos, né, que conseguem a sua autonomia, a sua liberdade e vão construindo ali o seu próprio território, a sua própria, vamos dizer assim, sua própria nacionalidade, se a gente puder chamar assim, né? Praticamente aí quase que 80% do nosso território do estado do Rio acaba nascendo a partir dessa primeira, segunda e terceira desmembramento, vamos dizer assim, né, criação de famílias e mais famílias que vão dando origem, né, a essas cidades que a gente vai conhecendo pelo interior do estado afora. O capitão-mor Estevão Gomes, ele interagiu tanto com a cidade que acabou falecendo aqui e deixou a sua marca, né, que aqui está o grande empreendimento do Forte São Mateus. Vem para cá, vem visitar o forte de segunda a segunda, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. É maravilhoso quando nós aproveitamos o máximo as nossas vidas, né? E eu espero que você tenha gostado e aproveitado bastante dos temas que nós apresentamos aqui hoje no programa Simplesmente Iva Maria, que vai ao ar na TV Litoral News, canal 11, pela Costa do Sol, e na TV Arte HD 57, Sistema Sumicite, Rio das Ostras, Macaé. Claro que esse bate-papo pode continuar. Entre em contato com a gente. Estamos aí na rede social e eu te espero também no canal Iva Maria no YouTube, onde estão postados todos os programas anteriores. Você pode ver, rever, compartilhar, comentar. Estou te esperando. Até a próxima! Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre!
Casa de Repouso Lar Peniel oferece serviço completo de hotelaria, assistência e lazer com cuidados constantes de enfermagem. O lugar certo e de confiança para a terceira idade. O lar oferece sistema de creche e hospedagem fixa. Entre em contato, agende uma visita e conheça nosso espaço. Carinho, cuidado, atenção e respeito. Lar Peniel, Rua Dimas Teixeira, 49, Jardim Esperança, Cabo Frio. Oferecimento Estúdio da Beleza Kátia Mendonça. DM Arte Mídia Digital. Fisioterapeuta dermatofuncional Edvirges Unsonche. Atrele valor a sua marca. Anuncie com a gente.